Oi gente, tudo bem? Eu sou a Adriele e hoje eu vou contar para vocês o caso de Brittany Drexel. Brittany Drexel nasceu no dia 7 de outubro de 1991 em Rochester, Nova York, filha de Dawn e John Kayağlı, que eram descendentes de turco. Eles eram bem novos quando a Brittany nasceu, e pouco tempo depois eles decidiram não permanecerem mais juntos. A Dawn se casou com um homem de nome Chad Drexel, que adotou a criança e realmente cuidava dela como se fosse sua própria filha. A jovem nasceu com vasculatura fetal persistente no olho direito, que é uma má formação ocular. Por isso, foi necessário que ela fizesse várias cirurgias durante a sua infância. Mesmo assim, ela acabou perdendo a visão desse olho. Seu olho ficava vagando, e para que isso não ficasse tão evidente, ela usava lentes de contato. Apesar de tudo o que passou, ela foi descrita como sendo muito alegre, comunicativa e muito divertida. Em abril de 2009, a Brittany, que a essa altura estava com 18 anos de idade, pediu a sua mãe para ir para Myrtle Beach, Carolina do Sul, com seu namorado de nome John Grieco e outros amigos para aproveitar as suas férias da escola. A Dawn não concordou com essa ideia, porque ela não conhecia esses tais amigos que iam também nessa viagem e eram só adolescentes. Não ia ter nenhuma pessoa com mais idade para poder acompanhá-los. Além disso, ela teve uma certa premonição. Ela pressentiu que se a sua filha fosse nessa viagem, algo de ruim iria acontecer com ela. Por causa dessa decisão da Dawn, a mãe e a filha tiveram uma longa discussão. Inclusive, ficaram vários dias sem que conversassem uma com a outra. Até que no dia 22 de abril, a jovem disse à sua mãe que iria passar alguns dias na casa de um amigo para ver se a tensão entre as duas diminuía. A Dawn conhecia esse amigo que ela disse que iria para a casa dele. Então ela concordou com essa ideia. Só que, na verdade, a Brittany havia mentido para sua mãe. Ela não ia passar alguns dias na casa desse amigo. Ela iria para Myrtle Beach com o seu namorado e outros amigos, como era o planejado. Depois de 3 dias, ela ligou para sua mãe e disse que estava bem, que estava na praia. A Dawn não se preocupou porque acreditou que a sua filha estava se referindo à praia ao longo da costa do Lago Ontário, que ficava bem próximo da casa delas. Nem passou pela cabeça da Dawn que durante todo esse tempo a sua filha estava mentindo para ela. E a praia que ela estava era a praia de Myrtle Beach. Naquela mesma noite, por volta das 20 horas, a jovem deixou seus amigos para ir encontrar com um rapaz que ela tinha conhecido em uma boate na noite anterior, de nome Peter Brozoltz. Ele era um promotor de boates com 20 anos de idade, e ele estava hospedado em um resort juntamente com outros amigos. Durante todo esse tempo que a Brittany tinha ido se encontrar com Peter, ela e o seu namorado trocaram mensagens. Ele sabia onde ela estava, com quem estava, e ele havia concordado em deixar a sua namorada ir se encontrar com essa pessoa que os dois tinham conhecido na noite anterior. Porém, a partir das 21h15, a Brittany parou de responder as mensagens do seu namorado. O tempo foi se passando e o John não conseguia contato com a sua namorada. Então ele decidiu entrar em contato e falar com as outras pessoas que tinham ido nessa viagem junto com eles para ver se alguém sabia aonde a Brittany estava. Mas, infelizmente, ninguém sabia onde ela estava nem tinha falado com ela naquela noite. Sem saber o que fazer, ele decide ligar para Dawn, para a mãe da Brittany. Ele decidiu contar toda a verdade para Dawn. Ele disse que, na verdade, ele e a Brittany tinham ido para Myrtle Beach para passar alguns dias na praia junto com outros amigos e que, na verdade, ela tinha mentido para sua mãe, dizendo que iria passar alguns dias na casa de um amigo. Ele também disse que não estava conseguindo contato com a Brittany e a Dawn, nesse momento, ela imaginou o que poderia ter acontecido,
porque desde o início ela não concordava com essa viagem e ela sabia que se a sua filha fosse, ela não ficaria bem. Assim que a Dawn desligou essa ligação, ela ligou para o seu marido e para a polícia para informar sobre o desaparecimento da sua filha. E ela também decidiu ir nesse momento para Myrtle Beach para ajudar nas buscas. O primeiro suspeito de ter feito algo contra a jovem foi o rapaz que ela tinha ido se encontrar. As imagens de vigilância do resort onde esse rapaz estava hospedado foram resgatadas e foi possível identificar a Brittany chegando lá nesse lugar usando uma bolsa bege, um top preto e branco, chinelos e shorts. Ela teria saído de lá por volta das 20 horas e 45 minutos. O Peter e todos os seus colegas foram interrogados. Porém, aparentemente, ninguém sabia o que tinha acontecido com ela. Como a Brittany estava com seu celular quando desapareceu, os policiais decidiram rastrear o sinal dele. Eles o rastrearam após ela ter saído do resort e identificaram que ele emitiu sinal perto da linha do condado de Georgetown no dia 26 de abril, 4 dias após esse desaparecimento. Depois disso, o telefone teria sido desligado porque parou de emitir sinal. Durante 11 dias, toda a região entre o resort e o último lugar onde o celular da Brittany tinha emitido sinal foi verificado, mas infelizmente nada foi encontrado. Para acompanhar melhor as investigações, a Dawn decidiu se mudar para Myrtle Beach. Na verdade, ela acreditava que a sua filha tinha ido para essa cidade não para passar alguns dias de férias com seu namorado e os amigos. Ela acreditava que a Brittany tinha ido para essa cidade porque tinha recebido uma proposta de emprego para ser modelo. A jovem então teria se encontrado com essa tal pessoa que teria oferecido emprego a ela, mas na verdade não tinha emprego nenhum. Essa pessoa, essa mulher, ela teria sequestrado a Brittany, levado para outro país para poder trabalhar com serviços adultos contra a sua vontade. Os policiais não acreditaram muito nessa hipótese, porque até então não tinham acontecido nenhum crime desse tipo na região. E a Dawn também não explicou por que ela tinha essa suspeita. Ela não chegou a dizer se a sua filha tinha dito algo a ela sobre alguma proposta ou se teria sido apenas o seu sexto sentido. Em junho de 2016, o FBI disse em uma coletiva de imprensa que acreditava que a Brittany tinha sido sequestrada de Myrtle Beach e levada para algum lugar nas proximidades de Georgetown, próximo onde o celular dela emitiu sinal pela última vez. 2 meses após essa coletiva de imprensa, um homem de nome Taquan Brown, que estava cumprindo pena de 25 anos de prisão por homicídio culposo na Carolina do Sul, disse a um agente do FBI que em 2009 ele tinha ido até uma casa esconderijo em McClellan Village de um homem de nome Timothy Dashawn Taylor para dar um dinheiro ao pai dele. Enquanto ele passava por dentro da casa, para chegar até o quintal, ele viu o Timothy e alguns de seus amigos violando a jovem desaparecida. Ele tinha certeza que era a Brittany devido às reportagens que passavam na TV sobre esse caso. O Taquan ficou apavorado, mas continuou seu caminho até o quintal para fazer a entrega do dinheiro. Enquanto ele estava conversando com o pai do Timothy, a jovem teria conseguido fugir, mas rapidamente ela foi recapturada e levada para dentro da casa. Logo em seguida, ele escutou o barulho de 2 tiros. Um tempo depois, ele viu algo com o tamanho de um corpo embrulhado em alguns lençóis sendo levado para fora da casa. Depois, algumas das pessoas que estavam nessa casa teriam jogado em um lago cheio de jacarés que tinha na região. Um outro detento fez essa mesma declaração para os policiais. Ele ainda disse que o Timothy tinha sequestrado a Brittany em Myrtle Beach e a levado para essa casa esconderijo para tentar vendê-la a alguns amigos a fins de tráfico humano. Porém, quando esse caso começou a ser noticiado em todos os jornais da região, o Timothy teria decidido tirar a vida da Brittany para não chamar a atenção
e evitar a prisão. No momento dessa descoberta, o Timothy estava preso porque ele tinha sido motorista de fuga em um furto a um restaurante de fast food em 2011. Por esse crime, ele cumpriu 319 dias de tempo de serviço após ter feito um acordo de confissão. Ele foi interrogado sobre esse caso, mas é claro que ele negou seu envolvimento nesse desaparecimento. Ele também aceitou passar por um teste do polígrafo e todas as suas respostas deram como enganosas. As únicas provas contra ele eram esses depoimentos desses detentos, que, na verdade, não eram muito confiáveis. Bom, os policiais não tinham provas concretas para acusá-lo de ter feito algum mal contra a Brittany. Cerca de 3 anos depois, em 2019, o Taquan, que na época ainda estava preso, deu uma entrevista por telefone a uma emissora de TV, no qual ele afirmou ter visto a Brittany 4 vezes após o seu desaparecimento. Ele disse que no dia 27 de abril de 2009, 2 dias após o desaparecimento, ele tinha visto a jovem sendo violada por um grupo de 8 a 12 homens no tal esconderijo do Timothy. Alguns dias depois, ele voltou nesse lugar e viu a jovem lá novamente. Pouco depois, ele a viu na propriedade do seu primo, ao sul dessa casa esconderijo. E o último encontro foi o que ele tinha relatado aos agentes do FBI. Aqui ele muda um pouco a sua versão dos fatos. Antes ele tinha dito aos policiais que tinha apenas escutado o barulho dos tiros e presumido que tinham tirado a vida da Brittany. Nessa entrevista, ele disse que viu um homem no qual o conhecia apenas por Nate atirando na Brittany 2 vezes com uma espingarda. Rapidamente, ele e um amigo teriam ido embora desse lugar, pois tinham ficado com medo de que fossem considerados cúmplices. Esses relatos foram investigados, e esse amigo que estaria com ele no momento dos tiros não foi encontrado. O seu primo, na época, já tinha falecido. Então, não tinha ninguém para confirmar a sua história. E como as versões do que tinha acontecido, do que ele tinha visto, eram diferentes, os policiais acharam essa afirmação dele não confiável e, por isso, não realizou nenhuma prisão. O Taquan também entrou com uma ação contra alguns funcionários federais por terem o identificado publicamente, fazendo com que ele ficasse com a reputação de dedo duro e colocando a sua vida em perigo. Ele afirmou que após o seu nome ter sido divulgado, o Timothy teria contratado algumas pessoas para tirar a vida dele. Bom, não existe relato dele ter sido atacado ou perseguido. Por isso, várias pessoas passaram a acreditar que, na verdade, ele tinha inventado toda essa história apenas para poder entrar com alguma ação contra a polícia na tentativa de ganhar algum dinheiro. Bom, o tempo foi se passando e por mais que os policiais investigassem e tentassem descobrir o que realmente tinha acontecido com a Brittany, nada foi encontrado e ninguém foi acusado de ter feito algum mal a ela. Até que no dia 4 de maio de 2022, cerca de 13 anos após esse desaparecimento, um homem de nome Raymond Moody, com 62 anos de idade, foi até a polícia para confessar ter tirado a vida da Brittany. Ele era um criminoso sexual registrado e morava no condado de Georgetown, lugar onde o telefone da jovem emitiu sinal pela última vez. Ele tinha sido considerado suspeito em 2012, porém nenhuma prova concreta contra ele tinha sido encontrada na época. Ele disse aos policiais que tinha sequestrado a jovem e levado para sua casa. Depois de alguns dias, mantendo ela presa e a violando, ele viu na TV reportagens sobre esse caso e por isso decidiu tirar a vida dela a sufocando. Depois ele teria levado o corpo para uma região isolada, parecido com uma floresta, e enterrado o corpo. Isso tudo para que não pudessem descobrir o que ele tinha feito. Ele também forneceu a localização onde estavam os restos mortais da Brittany. O FBI foi checar essa informação e no dia 11 de maio,
os restos mortais foram encontrados nesse lugar que o Raymond tinha indicado. Fizeram testes com o DNA e os registros dentários da Brittany, e foi confirmado que esses restos mortais eram sim dela. A causa da morte foi identificada como estrangulamento. Como tudo o que o Raymond estava dizendo aos policiais batia com as investigações e ainda ter entregado a eles a localização dos restos mortais, ninguém teve dúvida que apenas ele tinha cometido esse crime. O Raymond, então, foi preso novamente e acusado de assassinato, sequestro e má conduta sexual criminal de primeiro grau. Atualmente ele está aguardando julgamento por todas as acusações, mas provavelmente ele passará o resto dos seus dias na prisão. Ele não conhecia o Taquan e assim ficou mais claro ainda que todas essas histórias contadas por ele sobre tudo o que tinha visto acontecer com a Brittany era mentira. Ele tinha feito isso apenas para conseguir uma forma de processar agentes federais, para realmente ganhar algum dinheiro. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse caso. Mesmo que 13 anos depois, ainda bem que o verdadeiro criminoso pesou na consciência dele e ele teve a coragem de ir até uma delegacia para poder assumir o seu crime. Pode ser que se ele não tivesse tido essa consciência, até hoje a gente não saberia quem realmente tinha tirado a vida da Brittany. Espero que tenham gostado de mais esse vídeo aqui no canal. Se ainda não é inscrito, não se esqueçam de se inscreverem, de deixar o like e compartilhar com mais pessoas que também gostam desse tipo de conteúdo. E até o próximo vídeo. Tchau!